Olá a todos. Muito obrigado aí pela presença nessa quarta-feira às 8 da noite. Antes de a gente começar com o assunto principal, que é o The Wall, eu gostaria de pedir desculpas pela falha da semana passada, certo? Eu tive algum problema com a qualidade dos vídeos, não consegui traduzir a tempo todos os vídeos que eu vou colocar no meio, certo? E no final das contas tive um problema com a internet, ou seja, tudo fez com que não desse certo. Aparentemente alguém ficou lá torcendo muito assim, vai que não dê certo, etc e tal. Mas, bom, não tem jeito. A The Wall chega um dia ou outro, certo? Vai chegar para todo mundo e não tem jeito. O que é essa The Wall? É a parede, The Wall é a parede em inglês, certo? A parede que barra os relacionamentos sérios. Essa parede, ela vai barrar o pimba-pimba casual, o SEXO? Não vai barrar. Essa parede, a gente vai ver, ela pode barrar coisas na carreira, como por exemplo, a gente já vai ver, os jogadores de futebol sabem muito bem disso, eles têm uma The Wall para trabalhar, né? Eles têm que ganhar dinheiro até uma determinada idade, eles têm que fazer as coisas deles até uma determinada idade, e depois eles ainda conseguem jogar futebol lá no parquinho, mas não profissionalmente muitas vezes. Então o que acontece? A gente tem uma The Wall para todo mundo, tem para as profissões, tem para tudo, só que tem uma The Wall que é muito mais séria e as pessoas não percebem, que é a The Wall feminina, que a gente vai falar hoje, certo? Por que essa The Wall é importante? Porque assim, ela vai dificultar os relacionamentos sérios. Quer dizer que não pode acontecer? Eu acho que pode, claro. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma mulher inconformada, dizendo assim, que ela com 46 anos encontrou um cara com 28. Pode acontecer, certo? Pode acontecer. Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é mais difícil. É mais difícil acontecer, ok? Em geral, quando a pessoa já passou pela idade da The Wall, as mulheres já passaram pela The Wall, elas vão conseguir um homem com valor menor, ok? Um valor assim, vamos dizer assim, em termos de formação, em termos de qualquer coisa, certo? Ela vai ter que abaixar um pouco o nível dela, ok? Quando a mulher está lá no ápice dela, ela consegue o homem de maior valor possível. Quando ela está na baixa, ela vai encontrar um homem na baixa, certo? Desculpa comentar, mas é isso aí. Então, vamos lá. Algumas pessoas vão se sentir um pouco incomodadas, então antes de começar eu gostaria de dar um toque especial na apresentação com este videozinho aqui. Então a gente vai começar com um pouco de pura filosofia feminista do TikTok. A gente vai ver essa moça falando, certo? A gente vai ver mais ou menos qual o pensamento hoje das moças. E eu já volto aqui para a gente comentar esse vídeo, para a gente já começar esse assunto importante que é a The Wall, ok? Então só um minutinho e eu já volto. Querido, Deus falou para Eva não comer do fruto proibido. E ela comeu. A mulher desobedeceu a Deus. A mulher desobedeceu a Deus e você quer que ela obedeça você? Ah, sai daqui! Ok, pessoal. Então assim, todo mundo já percebeu algumas coisas nos dias de hoje e essa moça ela sintetiza isso, que é o orgulho à insubmissão. É o orgulho de dizer o seguinte, sou independente, sou livre, certo? Só que, vamos lá, a gente vai entender um pouquinho sobre essa liberdade aí. Porque quando a gente, vamos dizer o seguinte, a gente se livra de determinadas condições, a gente adquire outras, certo? O que as pessoas não percebem é que elas estão se tornando livres de coisas que, puxa vida, trazem felicidade, e elas estão se tornando escravas de coisas que trazem felicidade, certo? Como o pecado em si. Ter orgulho do pecado é ser escravo dele, certo? Isso não é liberdade, é um tipo de escravidão. Então, vamos lá, vamos a alguns comentários aqui. Então é o seguinte, olha só, um ponto interessante para a gente começar. O movimento cristão feminista, eu estou pondo cristão aqui, tá? Não estou falando de quem lê a Bíblia. O pessoal cristão em geral não lê a Bíblia, não aceita as regras bíblicas, não aceita as leis bíblicas, não segue os 10 mandamentos, porque entre os 10 mandamentos tem observar o sábado e o pessoal não faz isso. Então assim, o movimento cristão feminista, para esse movimento, Eva é o exemplo de mulher, pois foi curiosa, foi audaciosa, foi insubmissa, ou seja, era uma mulher plena, na visão do movimento feminista cristão, que lê a Bíblia, ok? Lembre-se, a moça aqui está pegando um exemplo bíblico, certo?
Pois bem, então eu sou um movimento feminista cristão, basicamente. Não estou dizendo que a moça é do movimento feminista cristão, mas o movimento feminista cristão que tem pastoras, inclusive, que é uma coisa que não existe na Bíblia, pastoras, não existe, pô. Então, o que acontece? Elas pregam isso aqui. Para o movimento cristão feminista, a Virgem Maria seria o oposto de Eva. E seria uma mulher presa ao patriarcado machista. Olha o nível do negócio, certo? Você vê pastoras falando o seguinte, a Virgem Maria, aquela que deu à luz ao Messias, tipo assim, era presa ao patriarcado. E Eva, que fez todos nós cairmos para esse mundo deteriorado, entregou a morte a esse mundo aqui, esse é o exemplo. Pois bem, por que muitas igrejas evangélicas não chamam a mãe do Messias de Virgem Maria? Por que eles não chamam? Eles falam que é para não ter idolatria, etc. tal. Mas o ponto é o seguinte, segundo muitas pastoras, é para não dar mau exemplo para as mulheres, as quais não devem ser submissas como Maria. Elas não gostam do assunto, certo? Você vê, por exemplo, pastores dando um monte de chamada em homem, que está correto, quando tem erros, mas eles esquecem de chamar atenção às mulheres. Por que eles não falam Virgem Maria? Porque eles têm medo de ofender aquele monte de mulher não virgem que está ali no lugar, que já se casou não virgem, já passou na mão de 10, etc. tal, e está ali procurando, na verdade, marido, certo? Muitas delas ali. Então o que acontece? Eles não gostam dessa palavra virgem, certo? Essa palavra Virgem Maria é uma coisa muito positiva para dar exemplo para jovens. Olha só, a mãe do Messias era pura, certo? Era virgem, a Virgem Maria. É uma ótima oportunidade de explicar para os jovens o que é a virgindade, qual a importância dela, etc. tal. Mas na igreja evangélica você não vai ver isso. Por quê? Porque na igreja evangélica o pessoal tem medo de falar a palavra virgem no lugar onde, tipo assim, a maior parte das pessoas não casaram virgem, pô. Pois bem, então assim, você pode não saber o motivo das coisas, ok? Mas quem faz essas coisas, quem faz esses sermões, escolhe as palavras e tudo mais, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Eles sabem usar as palavras muito bem, certo? E a palavra virgindade nem se comenta em igreja evangélica. Desculpa, mas é verdade, certo? Então assim, é uma palavra importante. O que acontece? Basicamente a gente vive num mundo onde as mulheres resolveram falar o seguinte, eu sou livre e submissa, não tenho que me submeter a ninguém. Ok, não tem problema. Eu acho assim, as pessoas têm a liberdade de ter algumas escolhas, certo? Quem conhece um pouco sobre predestinação sabe que na verdade não existe essa liberdade, certo? Os vasos da destruição eles são criados logo no início para ser destruídos, mas tudo bem, continuando aqui. Vamos entender então um pouco da atualidade usando as lentes do TikTok. Algumas pessoas falam o seguinte, Afonso, você tá vendo muito TikTok, hein? Não, pessoal, o pessoal me manda os vídeos, certo? No meu e-mail, manda os vídeos com links do YouTube, etc. tal. Eu acesso e vejo, certo? Mas a gente vai ver esse videozinho aqui, então, do tal do TikTok. E eu já volto aqui para comentar e preste atenção em algumas coisas. Como as moças, olha só, o nível das rugas que a mulher tem na testa. E a moça se acha dondoca. Linda! Linda! Não, eu sou tão cute. A mulher fala, como é que eu posso ser tão linda e não tô conseguindo arrumar mais marido, etc. Tal. Como é que pode, hein? Vamos dar uma olhadinha no vídeo e eu já volto aqui para comentar. No calls, I understand. No text, I understand. I'm sick and tired of getting myself cute, doing my makeup, get told we're gonna meet, get told we're gonna go on a date, and then it never happening. Listen, I'm tired of wasting my time. I am done. I'm done. Who's gonna come rescue me? I'm tired of wasting my time. First of all, there's no such thing as relationships anymore, apparently. It's all just hooking up, friends with benefits, and never-ending talking stages. Who's gonna come rescue me? If you're not gonna be obsessed with me, go ahead and give my number to your friend. Go ahead and hand that over. No time for me, I understand. But when you see me with someone else, I hope you understand. So I do not understand men. I don't. I have 27 guys that have matched with me that I've never met in person. I don't know what I'm doing wrong. Am I not cute enough? So I'm just sitting here trying to understand why I look this good and I am this single.
Okay, boys. I'm a single 30-year-old woman. I do my own yard work. I pay my own bills. I pay my own taxes. I keep my dog alive wherever he is. What am I doing wrong? Like, I have my own money, I have my own mind, I have my own business, but I don't have my own man. Like, help! I don't want to do it anymore. I'm tired. Ok, pessoal? Então a gente viu as princesas aqui, certo? Tem uma coisa interessante no The Wall. Tem algumas pessoas que têm a capacidade de ver que, tipo assim, houve uma barreira. Bateu na barreira. Acabou. Acabou ali, tipo assim, ó, se dedica a trabalhar, ganhar bastante dinheiro, etc, tal. Relacionamento sério, tipo assim, complicado. Depois de um determinado ponto é complicado. Eu sei que para algumas pessoas deve magoar um pouco isso, mas o fato é o seguinte, quando a gente sabe que existe algo, a gente trabalha em função daquilo, a gente monta estratégia em função daquilo. A gente vai ver que os jogadores de futebol também passam pela The Wall no futebol. E eles trabalham com aquele cenário. Eles não vão estar jogando futebol com 50 anos de idade, eles sabem disso, certo? Pois bem. Então o que acontece? Você vê um monte de moça aqui que, assim, na mente delas, já passou pela The Wall, todo mundo consegue ver que é uma tiazinha ou uma vovó já, eventualmente, mas na mente delas elas são novas, elas, tipo assim, elas são ainda jovenzinhas. Eu recebi um monte de mensagem, pessoal, de mulheres dizendo o seguinte, nossa, eu tenho 40 e poucos anos e eu não uso maquiagem, eu estou linda ainda. Tá, tudo bem, mas assim... As pessoas têm que entender o seguinte, quem avalia se a moça está linda ou não é ela, ok? Se ela está procurando um relacionamento com um homem, quem vai avaliar isso é o homem. É complicado. Para ela, talvez esteja linda, tudo mais, mas para o relacionamento, se ela está procurando um relacionamento com um determinado cara, quem vai definir se ela está linda ou não é ela. É assim que funciona. Não adianta a pessoa chegar lá e falar assim, ó, tem um diploma aqui que eu sou linda. Você olha e fala assim... sei lá quando que ter esse diploma, né? Mas assim, o ponto é esse, tá? Tem uma parede intransponível, muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas vai precisar de mais esforço, mais dedicação. Porque assim, e ainda assim você vai ter que abaixar a qualidade do seu pretendente, não tem jeito, certo? Eu recebo muitos e-mails assim de moças de acima de 35 anos, falando o seguinte, tô procurando um cara assim assado, padrão bíblico, etc tal, que ganhe acima de 10 mil, que tenha tantos metros, seja tanto de alto, seja bonito, seja não sei o que, etc tal. E aí, tipo assim, eu tenho que, eu sou o cara que tem que carregar uma notícia, né? Fala assim, olha, é o seguinte, você vai ter que baixar um pouquinho o nível, ok? Sai do nível 10 e baixa lá mais ou menos assim pro nível 4. Aí dá certo. Mas se você quer o cara rico, o cara com conhecimento, o cara bem formado, o cara não sei o que, esses caras aqui quem vai pegar são as moças de 20 anos, 19 anos, 21 anos, essas aí que eles querem, entendeu? Que elas vão querer o cara vai querer elas. Agora, passou dos 35, tipo assim, vai ter que, assim, vai ter que baixar um pouco o nível, né? A gente vai ver uma mulher especificamente que já passou pela The Wall falando isso. A gente vai ver o vídeo dela e a gente vai ver que, assim, depois que passou pela The Wall, a mulher, se ela quiser ter um relacionamento sério, ela vai ter que abaixar o nível. O problema é que, quando você baixa muito o nível, você vai perceber que também não vale a pena. Sabe? Tipo assim, por esse tipo de estrupício, acho que, tipo assim, não vai rolar. Então, ou seja, acabou ali, basicamente, o relacionamento sério. Pode acontecer ali um pimba-pimba, tal... extravasar a emoção, mas para casamento é mais difícil, certo? É triste falar isso, mas para casamento é um pouco mais difícil. Tem essa The Wall. Pois bem, continuando aqui, ó, a gente vai ver dois videozinhos, certo? Desta moça aqui, uma moça aí com o rosto em tese aí até bonito, né? Bem tratado. A moça aí mostrando a botinha dela, a calça jeans dela, como ela tá elegante, etc, tal. E basicamente a gente vai ver o que vai acontecer com ela. E essa aqui é uma outra moça, já não tão assim, um pouquinho assim mais sofrida no tempo, etc tal. Também encontrou um relacionamento no Tinder e, bom, aparentemente os problemas aqui foram parecidos. Nesse caso aqui, dessa moça aqui, em tese até que bonita, o cara chegou, olhou pra moça e falou assim, acho que não vai dar certo, pegou o carro e foi embora. E nesse outro caso aqui, eu acho que o cara também chegou, olhou e tipo assim,
e foi embora, né? Ela falou que ela não viu o cara. Ela chegou, fez uma viagem, combinou com o cara já bloqueou ela e tipo assim, ela tá triste que o cara bloqueou ela. E essa aqui também foi bloqueada. Porque o que acontece, pessoal? A moça, ela pode ser muito bonita para a idade dela, mas de cara, quando o homem olha, ele já olha assim, uma pessoa já vivida, uma pessoa que tem determinadas feições, é uma pessoa com muita experiência, e essas experiências podem ter sido experiências ruins, podem ter alguns fantasmas dentro do guarda-roupa. Então o cara olha assim e fala o seguinte, eu posso tentar encarar, e posso ter problemas, ou eu posso procurar uma moça mais jovem que não vai ter armário, não vai ter esqueleto dentro do armário, não vai ter nenhum fantasma assombrando ela, não vai ter o ex-namorado para conversar, que agora eles são amigos, né? Não vai ter nada disso, não vai ter risco. Então um homem vai ter que ponderar isso, ele vai querer uma mulher assim com mais riscos, com mais experiência, certo? Com ex-namorados que conversam com ela, com amigos, etc. Ou vai querer uma moça mais jovem, certo? Assim, que vai criar vai iniciar no relacionamento com ele, né? Então assim, pessoal, eu vou colocar os dois videozinhos aqui e eu já volto para comentar, ok? Então só um minutinho. Everybody ready to hear how the shortest first date of my life has gone? So this is what I'm wearing. It's fall times, you know, cute boots, not too bad, whatever. This man, we meet outside, Tinder date, right? We meet outside, meet together. He looks at me up and down and goes, this isn't gonna work. I started laughing because I think he's joking. He does it again, turns on the spot, and fucking books it to his car. Okay? And I'm standing there just laughing because I think this is a joke. So I go into this brewery by myself and have a beer because this is the reality of my life currently. And he had blocked me by the time I tried to look him up after my first beer. So, how's your dating going? Well, today I learned that guys are ridiculously stupid. I drove 2 fucking hours to meet a guy who I've been talking to for a little while now. You know, we talk every day, FaceTime, like really starting to like each other, know each other. It's just, I don't know, he says all the right things, which should have been a red flag right there. Nobody says all the right fucking things anymore. I get here, we're supposed to meet at 4, I get here, get a pedicure, you know, try to be a little cute, whatever. Then, nothing. No phone call. No text. Doesn't reply to my text messages. Doesn't answer my phone calls. Try to FaceTime him. Nothing. Absolutely ghosted. Which, who the fuck does that? You are 35 years old, be a fucking adult, and just tell me that this is not gonna work out. Why waste my fucking time and say everything to make me like you? Ok, pessoal, então vocês viram, as moças aí não são feias, basicamente, certo? Mas as duas já são titia. Na visão assim, masculina, as duas já são titias, ok? E assim, e aí, ou seja, já bateu na The Wall e já se esborrachou na The Wall e nem percebeu. E o ponto aqui, a The Wall, não brinque com o tempo. A The Wall, ela tá no tempo, no eixo do tempo. Então você está no eixo do tempo, envelhecendo, etc. Tal. Você pensa, não, eu só vou ficar velha com 60 anos. Não, tem uma The Wall. Essa The Wall, a gente já vai ver, ela vai acontecer lá pelos 30. A gente vai dar uma olhadinha sobre isso já já. Pois bem, e, bom, também tem a vovó aqui na The Wall mostrando que está com a energia das novinhas. Teve um monte, desculpa pessoal, tem um monte de vovó aí mandando e-mail pra mim e tal, explicando que elas têm mais energia do que as menininhas de 20 anos. Sei. Desculpa pessoal, eu não sou um cara inocente, né? A gente sabe que, tipo assim, eu vou colocar aqui um videozinho de uma vovó que acha que tá abafando com a energia toda, mas eu já volto rapidinho, a gente já vai comentar sobre isso. Só um minutinho. Ok, pessoal? É complicado. O que acontece é, a mulherada ela chega, bate na The Wall, para ali, certo? Não consegue mais nada,
E o que é impressionante é que ela não para pra fazer uma reflexão. Tipo assim, o que tá acontecendo? A gente vai ver isso hoje. Tem mulheres que já pararam pra fazer essa reflexão, depois que passaram da The Wall, e tem mulheres que têm um pouco de dificuldade. A verdade é, os homens, eles têm uma visão mais ou menos assim, ó. Vamos ser honestos. O jogador de futebol, ele vai conseguir jogar bem futebol até uma determinada idade. Ele tem que ganhar o dinheiro dele ali, certo? Vamos dar uma olhada nisso, ó. A parede, a The Wall do trabalho. Então sabe aqueles lutadores de boxe, certo? Barra pesada, que resolvem parar com 35 anos de idade, quando eles dizem que estão no auge deles? Estou no meu auge, agora eu vou parar. Pois bem, eles têm consciência plena da The Wall. E tem uma estratégia para não bater a cara, se esborrachar na parede. O cara não quer lutar com 40 anos e chegar lá, o cara meter umas porradas nele, pum, cai no chão sem dente. Na outra luta, pum, perde o resto dos dentes. Na outra luta, pum, perde de novo. Na outra luta, o cara tipo assim, já tá morrendo. Ele não vai fazer isso, certo? Ele sabe que tem uma data limite. Ele estabelece, ele, ó, olha, todo mundo sabe, os caras têm problema a partir dessa idade, eu não vou ultrapassar. Ah, mas eu ainda tô me sentindo forte, acabei de dar um nocaute no cara aqui e eu quero lutar a próxima. Não, então, vamos lá, cara. Tem uma The Wall aqui, certo? Na próxima luta talvez seja o momento que eu vou perder 15 dentes da boca. Melhor não. Então assim, sabe aquele jogador de futebol, aqueles jogadores que resolvem parar de jogar com 32 anos de idade, quando eles dizem que estão no auge deles? Na verdade eles não estão no auge. Eles estão saindo do auge, eles estão caindo, né? Eles têm consciência plena da The Wall e tem uma estratégia para não se arrebentar na parede. Tipo assim, ah não, o cara vai pensar assim, tô com 25 anos, ganho um monte de dinheiro, vou gastar tudo. Com 26 vou gastar tudo, com 27 vou gastar tudo, tô jogando futebol com 30 vou gastar tudo, com 31 vou gastar tudo, com 32 vou gastar tudo, e fico tranquilo porque com 33 eu vou estar jogando igual, vou ter um monte de dinheiro, com 34 também vou ter, com 35 também, com 40 também, com 50 também, com 62 anos vou estar jogando futebol. Eles sabem que não vai acontecer, eles sabem que tem uma The Wall, então eles se programam para essa The Wall, eles se preparam, a vida deles é em cima da The Wall do trabalho deles. É lógico, algumas profissões têm uma parede com idade muito maior, como por exemplo, até os pedreiros conseguem se adaptar, certo? Porém, essa parede de desempenho chega para todos e requer um pensamento estratégico. Até o pedreiro uma hora vai ter dificuldade de carregar os tijolos, etc, fazer concreto e tudo mais. Então toda profissão tem uma The Wall, toda profissão tem. Ah, Afonso, mas professor universitário não tem The Wall. Não tem The Wall até chegar o Alzheimer, né? Então assim, tudo tem uma The Wall, não tem jeito, não tem escapatória. Pode ser uma The Wall mais pra frente ou mais pra trás, certo? Agora, os homens, eles sempre tentaram explicar para as mulheres que existe uma The Wall. Sempre tentaram. Uma The Wall feminina, sempre tentaram explicar isso. E eles falavam o seguinte, ó, perto dos 35 anos, depois de 35 já fica mais difícil. Eu nunca comentei sobre o assunto, porque pra mim, eu nunca pensei no assunto, certo? Eu me casei com 23 anos, então, tipo assim, nunca pensei no assunto, tô casado até hoje, tipo assim, tô tranquilo, nunca parei pra pensar nisso. Nunca cheguei numa festa falando assim, mulher acima de 35, pra mim não é legal, não. Eu já casei bem cedo, minha esposa casou comigo também com a mesma idade, os dois com 23 anos, não teve problema. Agora, o ponto é, muitas mulheres negaram isso. Não existe a The Wall, não existe, é só felicidade, é só festa, é tudo de bom. E aqui está um rapaz falando o seguinte, as mulheres sempre vão negar a The Wall. Só que, o que aconteceu? Muitas mulheres começaram a perceber isso. Começaram a perceber na prática e começaram a fazer vídeos. Enquanto os homens falavam que essa The Wall era com 35 anos, quando as mulheres foram para a internet falar sobre a The Wall, como esta aqui, ó, Jennifer, ela diz assim, ó, que ela bateu na The Wall, I hit the wall. E ela dá um conselho para mulheres sobre a The Wall. E ela falou o seguinte, a The Wall não é com 35 anos que nem os homens dizem. É com 30. Ela diz que é com 30. Tem mulheres que falam, não, claramente a The Wall é com 28 anos. Tem mulheres falando que a The Wall é com 29. Esta aqui arredondou, falou que é com 30, não é com 35. Muitos homens, para ser assim, vamos dizer assim, delicados, as mulheres pensam que o homem não é delicado. O homem é educado, assim, é 35 anos, depois de 35 fica difícil. Mas na verdade, as próprias mulheres que estão falando sobre a The Wall falam o seguinte, é 30 anos. E tem mulher falando que é 28. Então assim, vamos assim olhar, 30 anos é razoável, certo? A partir dos 30 anos fica bem mais difícil, bem mais difícil. É óbvio, mesmo com 30 anos, a mulher vai ter que baixar o nível dela, certo? A mulher vai conseguir o melhor parceiro possível perto lá dos 20 anos, não perto dos 30.
Então, olha só. Então agora começa a aparecer as mulheres confirmando a existência da The Wall, que muitas negavam. As feministas, não existe The Wall. Todas as mulheres são livres para ter relacionamento com que idade for. Sim, tá certo. Toda mulher tem relacionamento para casar com tem liberdade para casar com 80 anos, 70, 60, etc. Tal. Todas. Não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é a dificuldade de casar. É a dificuldade. Não estou falando das mulheres. A mulher pode escolher a idade que ela quiser. O que eu estou falando é, os homens eles vão dar mais atenção para a mulher mais jovem, certo? E os homens melhores, aqueles que têm mais recurso financeiro, aqueles que têm mais conhecimento, que são mais bem formados, aqueles que são mais educados, aqueles que são mais bonitos, finos, eles vão dar atenção para as mulheres mais jovens. Ponto. É assim que funciona. Ah, Afonso, mas eu me casei quando eu tinha 46 anos. Tudo bem. E o seu maridão era o cara top 10 ou você teve que baixar um pouquinho a escala? Pois bem, vamos lá. Então assim, essa mulher aqui no caso diz então que a The Wall feminina é com 30 anos, não com 35. O fato é, o tempo ele não perdoa. Quando a gente fala que o tempo não perdoa, é a The Wall. Você vê aqui, ó, antes da The Wall e depois da The Wall, certo? Pois bem, você vê aqui, uma moça que se trata, né? Você vê a barriga aqui zerada, aqui tipo assim, já tem uma barriguinha e tal. Dá pra perceber que é uma tia, né? É uma tiazinha. Aqui já é uma moça, aqui já é uma tiazinha, certo? Já dá pra perceber. O ponto é, embora o tempo ele não perdoe, basicamente, que é o tal da The Wall, muitas mulheres não percebem. Por exemplo, quando tem aqui a foto da moça antes e depois, o fato é, a moça acabou de tirar uma foto aí pela dona aqui, certo? Pois bem, a moça, ela entende que o corpo dela tá da hora, entendeu? Que tipo assim, tá legal para relacionamento, etc, tal. O ponto é, se ela é casada, com certeza, não tenho dúvida, certo? O marido sempre vai dar todo o apoio, o suporte para a mulher, e o marido também vai se acabar com o tempo, certo? Eu sei disso, tipo assim, minha esposa casou comigo quando tava assim, bem fisicamente, etc, tal, e a gente vai se deteriorando. Porém, o fato é o seguinte, para iniciar novos relacionamentos, você vai ter uma dificuldade extra aqui, ok? Olha só, de novo aqui, antes da The Wall, depois da The Wall. A moça é feia? Não, a moça não tá feia, mas dá pra perceber que é uma tia, né? Aqui é uma moça jovem, aqui é uma tiazinha já. A tiazinha não tá feia, mas é a tia. E o pessoal que vai, por exemplo, iniciar um relacionamento sabe que aqui é uma pessoa assim, talvez... Pelo jeito aí, talvez possa ter alguns problemas, mas aqui com certeza já tem. Certo? Tem fantasma, tem esqueleto dentro do guarda-roupa, tem um monte de coisa. Então é um ponto. Na introdução que eu fiz no canal Ciência de Verdade sobre a The Wall, a gente fez aqui uma classificação por idades. Eu vou resumir para vocês aqui. Então, inicialmente eu falei o seguinte, ó, tem um eixo aqui que é o tempo, certo? Idade de 0 anos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. E aqui nesse eixo eu tentei colocar duas classificações, jovem e velha, ok? Pois bem, então o que acontece? 0 anos de idade a gente não pode classificar como velha, com certeza seria uma pessoa jovem. 10 anos, mesma coisa, 20 é a mesma coisa. 30 anos, alguns podem dizer que sim, que é jovem, outros podem dizer que já é meio velha. Então, tá na balança, certo? Tá na controvérsia esse ponto aqui com cor diferente. Depois, para evitar controvérsia, eu cheguei daqui para cá. 80 anos com certeza é velha, 70, 60, 50, os homens vão dizer que é velha, as mulheres vão dizer que é jovem, né? Então eu vou deixar aqui na controvérsia. E aí a gente vai estudar o que tem aqui no meio, entre os 30 e os 50 aqui. Pois bem, e aí começa algum ponto, que é o seguinte. Primeira coisa, quando você se torna velho ou velha, adivinha? Um ponto é, quando você começa a ir no médico mais do que uma vez por ano, você já está com algum problema de saúde aí. Você vai 2 vezes por ano no médico, você já tem algum probleminha aí, certo? Agora, vamos lá. Toda mulher, ela diz o seguinte, os homens demoram mais para amadurecer, certo? E os homens demoram mais para amadurecer. Um homem ele vai amadurecer, vai estar bom para um casamento depois dos 30. A mulher é perto dos 20, certo? Tem aí 10 anos ou mais de diferença entre o homem e a mulher do ponto de amadurecimento. Agora, o fato é, o homem ele demora mais para amadurecer e ele demora mais para envelhecer também. Então muitas mulheres não gostam de ouvir isso, mas a The Wall masculina, ela é muito mais para frente. A The Wall feminina está aqui, ó. Está aqui.
Então o que acontece? Para o homem não é um grande problema a The Wall, porque ele vai ter ela mais tarde. Agora, para as mulheres, ela é muito cedo. A não ser que seja uma mulher muito rica, uma mulher bilionária. Aí tudo bem, sempre vai aparecer alguém. Mas a gente já vai ver que muitas vezes não é uma pessoa muito séria, né? Mas tudo bem. Então o que acontece? O que acontece aqui no meio? A gente tem que definir um ponto onde as pessoas começam a ficar velhas, principalmente nesse caso aqui as mulheres. E aí o que acontece? A mulher ela começa a ser considerada pela ciência médica como uma idosa para o nascimento de crianças com 35 anos. A gente já falou sobre isso. O termo que você tem que pesquisar é esse aqui, ó, Geriatric Pregnancy, ou seja, gravidez geriátrica. A ciência encara a mulher com gravidez geriátrica quando ela tem 35 anos ou mais. Ela já está com gravidez geriátrica. Pois bem, muitas mulheres falam o seguinte, eu tive filho com 42, 40 anos, etc. É verdade. Só que, quando a criança nasce com a idade da mulher antes de 35 anos, a gravidez é tranquila, não tem problema com pressão alta, não tem problema com nada, tranquilo. Depois dos 35, já vai ser assim uma gravidez mais sofrida, vai dar problema de pressão, eventualmente dá pré-eclâmpsia, dá uma série de coisas que pode acontecer, ok? Então, a partir dos 35 anos, aí já vem a gravidez geriátrica. Teve moças falando o seguinte, não, eu tô com 40 anos, estou bem pra caramba. Tô bem pra caramba. Só antigamente que as pessoas ficavam velhas cedo. Você tá de brincadeira, pô. Você tá de brincadeira. A minha avó tinha mais saúde do que a maioria dos jovens e mulheres jovens hoje em dia, ok? É o contrário. Elas comiam comida boa, etc, tal, viviam bem e tudo mais. Então, assim, existe essas lendas de que antigamente o pessoal vivia pior, etc. Bobagem. Lógico, né? Não tinha ar-condicionado, não tinha algumas coisas, mas as pessoas tinham uma outra qualidade de vida. Pois bem, então vamos lá. De qualquer forma, a gravidez geriátrica está aqui, em 35 anos, certo? Quem achar que isso tá errado, discuta com a ciência, não comigo. Vai lá, pega os livros de medicina e arranca a página. Agora o ponto aqui, tá aqui, ó. No mínimo, eu vou colocar esse 35 anos aqui, tá? Subindo para a idade de velha aqui. Eu acho que, na verdade, poderia estar mais pro meio até. Mas eu tô sendo aqui generoso, vou colocar ele aqui, ó, aqui embaixo, tá? E aí quando chega aqui perto dos 40, aí já tá meio velha mesmo, não tem jeito, certo? Pois bem, e a gente fez aqui uma classificação rápida, onde antes dos 30 anos você tem as moças, fala assim, moça, você pode me dar uma ajuda? A partir dos 30 anos, você já vê as moças aí, que na verdade não são mais moças, são mulheres que a gente vê assim, que são já tiazinha, né? Mas você tem que tomar cuidado que as tiazinhas às vezes são nervosas. Você não pode chegar assim, você vai lá com a sua esposa, pega a máquina fotográfica e diz assim, ô tia, você pode tirar uma foto aqui minha com minha esposa, etc. Tal, mulher, vai jogar sua máquina no chão. As mulheres são assim meio complicadas com isso aí, mas já são umas tiazinhas, ponto de vista masculino, ok? E aí depois aqui, de perto dos 40 anos, já é vovó. Pessoal, não tem mal nenhum, certo? Eu já tô quase na idade de ser vovô, não tem problema nenhum. Não é uma ofensa, tá? Já tô passando a idade de ser tiozinho aqui, já tô indo para a idade do vovô, não tem problema nenhum. Só que as pessoas, as mulheres principalmente, elas não se dão bem com isso, né? Por algum motivo aí louco. Pois bem, agora vamos lá. Inclusive, teve um vídeo aqui que eu falei assim, era uma discussão sobre uma propaganda feminista que diz assim, os 30 são os novos 20, depois os 40 são os novos 20, depois os 50 são os novos 30. Vocês se lembram disso? Tem um vídeo aqui. E aí eu tava andando e vi uma propaganda da Harley Davidson. Tinha um velhão, barba branca grandona assim, né, com uma bandana da nova Harley Davidson, e dizia assim, 45 são os novos 50. O homem, ele entende isso de forma oposta, percebe? Enquanto a mulher quer que os 50 sejam novos 30, o homem tá lá propaganda para o homem dizer assim, 45 novos 50, compra uma Harley Davidson. O cara não liga se chama de velho, entendeu? Pois bem, mas vamos lá. Então, o que acontece aqui? A conclusão inicial que a gente já discutiu é que tem uma The Wall aqui, ó, certo? Isso aqui as moças estão falando, não sou eu que estou falando. Tem uma The Wall aqui, a parede, que vai dificultar você ter relacionamento sério. Você vai precisar se esforçar muito, vai ter que abaixar o nível para você ter relacionamento sério, as mulheres têm relacionamento sério depois dos 30. Tô com 35, quero casar. É um pouco mais difícil, você vai precisar de um pouco mais de empenho e vai ter que entender que tem que baixar um pouquinho o nível, certo? A gente, inclusive, eu vou traduzir um vídeo de uma
matchmaker, uma mulher que monta relacionamentos na China. Falando para a mulher assim, ó, desculpa, você vai ter que baixar um pouquinho suas exigências, percebe? Então o que acontece? Vamos lá, você tem a The Wall aqui. Vamos analisar um pouco aqui as vovós. Nos dias de hoje no TikTok tem um monte de vovó achando que são novinha. Nada demais, nada demais. Olha só, então tá aqui uma senhora que ela na cabeça dela, ela já bateu na The Wall faz tempo, mas na cabeça dela ela ainda é nova. Fala, não, dou 10-0 nas menininhas. Nossa, o que eu vi de comentário, desculpa aqui, de vovós, falando que dá 10-0 em mocinhas de 20 anos, tipo assim, complicado, né? Complicado. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa senhora, vocês podem avaliar, vai ver eu tô avaliando errado, e vamos ver aqui então a vovó aqui que entende que ela tá inteiraça, e eu já volto aqui para comentar. I think you know where this about to go. Ok, pessoal, então vocês viram aí a senhora aqui, a apresentação dela e etc, tal, mostrar que então tá bem, né? Que ela tá bem. E assim, tudo bem, sim, eu sei que no ponto de vista das próprias pessoas, elas têm que se valorizar, eu entendo isso é importante pra caramba, ter uma boa autoestima, mas, vamos dizer assim, para iniciar um relacionamento sério, casamento, etc, tal, é um pouquinho mais difícil, ok? Todo mundo vê que a senhora tem aí alguma experiência e, tipo assim, os homens estão sempre buscando mulheres com pouca experiência. Agora, vamos lá. Vamos comentar algumas coisas aqui. Por exemplo, esse vídeo aqui é um vídeo que o pessoal mandou, do TikTok também. Uma jovem senhora que já, no meu ponto de vista, assim, em termos de idade, ok? Não estou falando aqui da mulher em si. Estou falando assim, a mulher tem 46 anos, ok? Ela já passou pela The Wall aqui nesse gráfico, certo? Então eu vou colocar aqui esse videozinho para a gente analisar e eu já volto aqui para comentar. Vai analisando aí, principalmente as marcas de expressão no rosto, tá? E eu já volto aqui para comentar. Tem uns carinhas babacas aqui no TikTok que estão dizendo que as mulheres, quando passam dos 22 anos, estão velhas, feias, acabadas, chatas e por aí vai. Amorzinho, vem aqui com a mamãe. Eu tenho 45 anos. E assim como eu, existem milhares de top lobas que estão dando banho em muitas novinhas por aí. Vai se atualizar, vai? Ok, pessoal, então vocês viram. A moça, vamos dizer assim, moça, ela tá inteirona, tá bem tratada, né? Colocou uma maquiagem e tal. Então assim, parece uma pessoa que não é feia. Obviamente não é feia, de jeito nenhum é feia. Mas o que acontece? Quando a gente está falando principalmente de casamento, não é o caso dela aqui, ela não está falando de casamento, nem nada do tipo, talvez o foco dela seja outro. Mas se fosse no caso de casamento, haveria um pouco de dificuldade extra para conseguir um casamento assim top, ok? É um pouco mais difícil. Pois bem, tem uma outra moça que ficou muito famosa, até saiu no jornal e tudo mais, que é uma moça de Porto Alegre falando da falta de homens no Rio Grande do Sul. Bom, eu vou colocar o videozinho para vocês e a gente já vai comentar sobre isso, certo? No meu ponto de vista, ela tá pro lado de cada The Wall, tá? Eu tô falando assim em termos bem analíticos aqui, não tô falando se a pessoa é feia ou qualquer coisa do tipo, de forma alguma, uma moça bonita até. Mas em termos de idade, olhando para esse gráfico, ela tá para cada The Wall. Uma coisa que as moças têm que entender é o seguinte, os homens, eles são muito lógicos, eles não são emocionais. A mulher, ela é muito emocional, ela vai olhar muito assim, alguns itens emocionais. O homem, ele é muito lógico, principalmente o homem que está buscando um casamento especificamente, ele é muito assim, ó, lógico, certo? Pois bem, então ele vai pensar, quantas leis tem hoje que, tipo assim, podem levar o cara para, né, para algum problema. Então ele vai pensar de forma lógica. Mas vamos dar uma analisada aqui no vídeo da moça e eu já volto aqui pra gente continuar. Eu preciso muito desabafar. Tem alguma mulher aqui gaúcha, hétero? Escuta aqui. Gente, não tá dando mais ser mulher gaúcha. Tá insalubre. Os homens aqui, eles estão passando de todos os limites, tá? Por exemplo, tu vai num bar em algum lugar, tu
Tu acha que um homem vem falar contigo? Não. Eu acho que ele fica escolhendo até o último momento da noite pra ver se ele acha alguma coisa melhor. Ou ele acha que tu tem que falar com ele. Aí tu fala, tu toma iniciativa. Tu é o quê? Desesperada. Se eu não tomo atitude, eu sou chata. Se eu tomo atitude, eu sou desesperada. Sabe qual é o resumo disso? Nós estamos todas sozinhas nessa cidade. Alguém me tira de Porto Alegre. Eu vou morar em São Paulo? Se tu é gaúcho e passa pelo mesmo problema, comenta aqui. Vamos nos unir, gurias. Não dá mais. Pois bem, então vamos lá. Então a moça está inconformada, certo? De que assim, os homens não estão mais se aproximando muito. Isso é uma coisa que acontece quando a pessoa passa dos 30 aqui, ok? E não tem a ver com a beleza da pessoa. A pessoa pode ser linda, pode ter uma super maquiagem, pode ter um super cabelo, etc. tal. Mas para os homens eles olham assim, será que vale a pena o esforço? Será que vale a pena o risco? Né? É como se fosse assim, uma coisa assim, de análise mesmo. Né? Pois bem, alguns pontos aqui que chamam a atenção nesse vídeo especificamente é o seguinte. Ó. Ela diz o seguinte, que essa percepção de que os homens não estão se aproximando, ela diz assim, não é só dela. Não é só dela. Então, basicamente, com certeza ela tem um grupo de amigas, deve ter mais ou menos a mesma idade, certo? E todas elas começam simultaneamente a perceber que os homens não estão mais chegando. E elas pensam o seguinte, será que é uma mudança no pensamento dos homens? Também está acontecendo isso. Mas, basicamente, a faixa etária talvez esteja prejudicando também. Ok? Pois bem, uma coisa que eu achei interessante também é que ela comentou o seguinte, alguém me tira de Porto Alegre pelo amor da deusa. Bom, o termo deusa, já exclui, por exemplo, muitos homens cristãos, certo? Porque nós acreditamos em um só Criador dos céus e da terra, certo? E o termo deusa, em geral, é mais focado aí para um lado mais, assim, uma vertente mais mística, pagã em geral, né? A gente sabe que as mulheres hoje em dia, elas estão se considerando deusas. O pessoal usa o termo diva e essas coisas todas, mas isso não é uma coisa assim que, vamos dizer assim, os homens olham e falam assim, oh, que coisa maravilhosa, etc. Tal. Pois bem, e aqui tem uma mulher que está usando assim bastante a experiência dela, né, bastante experiência para falar uma coisa que é óbvio. A gente vai ouvir ela falando, achei muito interessante. Vamos colocar esse videozinho aqui e já vamos comentar então sobre a experiência dela aqui. E hoje nós vamos comentar sobre um assunto que intriga todas nós que já atingimos aí a maturidade. Em determinado momento da nossa vida, a gente começa a perceber que a quantidade de homens a olharem para nós começa a diminuir. Ou então que o perfil daquele homem que você gostava, você já começa a não ser mais tão interessante para ele. E aí você se pergunta, será que não tem mais homem para mim? Será que muitas vezes nós não deixamos realmente a vida passar? Será que muitas vezes você não perdeu o seu tempo com homens que não te ofereceriam nada? Você sabia disso e mesmo assim você foi lá, você saiu, você investiu. Literalmente você perdeu o seu tempo. E numa certa idade você acorda e fala, opa, eu já não estou mais tão sexy para os homens que antes me olhavam mais, eu já não estou sendo mais tão procurada, eu já não estou tão interessante, os homens da minha idade não querem mulheres da minha idade, eles querem mulheres 15 anos mais jovens do que eu, e eu deixei excelentes pessoas passarem. Eu já fiz isso na minha vida. Grande parte das situações que eu falo são situações que eu mesma vivi. E que eu entendi que daquela forma que eu estava levando, aquilo não me fazia mais bem. E uma vez eu estava num restaurante com uma amiga, e ela tem por volta de 65 anos, uma mulher lindíssima. Ela é viúva, e tinha um homem da idade dela que estava me paquerando. E aí ela falou assim para mim, nunca vou me esquecer disso. Ela falou assim, Simone, o homem hoje de 65, mais 60, ele quer uma mulher entre 40 e
50 anos. Eu tenho hoje 49, isso tem um ano que aconteceu. E eu comecei a perceber que isso é verdade. Da mesma forma que o homem da minha idade, ele quer uma mulher de 30. Ele não quer uma mulher de 49, de quase 50 anos. Então, nós mulheres temos meio que aceitar a triste verdade que parece que a gente tem, que impõe pra gente um prazo de validade. E o homem não tem esse prazo. Então você vê homens de 70 anos casando com mulheres de 35, tendo filhos, o que não ocorre muito facilmente com a gente, né? É difícil o homem mais maduro que ele quer também estar num relacionamento novo com uma mulher mais madura. Ele tende a procurar mulheres bem mais jovens. Então, esse vídeo eu fiz para que a gente pense juntas se às vezes a gente de verdade não está deixando a vida passar. E quando você chega lá na terceira idade, você está sozinha e você olha para trás e fala, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Quantos homens bons que eu deixei passar e cada um eu achava um defeito, cada um eu achava que não combinava comigo por algum motivo. Eu gosto de chocolate e ele gosta de baunilha. Pequenas bobagens, pequenas picuinhas que eu já vi mulheres não seguirem um relacionamento à frente. Eu mesma já deixei de tentar pelo menos conhecer uma pessoa porque ele tinha algum tipo de gosto diferente do meu e muitas vezes você realmente vê o tempo passar, né? Isso é muito comum da mulher fazer. Então, se você está sozinha hoje, se você já é uma mulher que está madura, analise a forma que você tem olhado para essa questão. Não espere o momento de você se fazer essa pergunta. Será que não tem mais ninguém para mim? Porque é muito triste quando em algum momento você descobrir que nenhum homem mais se interessa por você. Ou que para você ter alguém do seu lado, você vai ter que baixar tanto essa régua que você tem da escolha de um parceiro, que às vezes literalmente passa a não valer a pena você ter alguém. Ok, pessoal. Então vocês viram aí a senhora falando, né, conversando. Eu achei que é um ponto de vista bastante lúcido. O que ela está falando, ela não conhece a nomenclatura, mas ela está falando do The Wall. O que ela está dizendo? Que as mulheres elas vão deixando o tempo passar, vão experimentando pessoas que, segundo ela fala, desde o início já sabia que aquilo ali não prestava, não ia dar em nada, era um investimento perdido, vai lá e arrisca, certo? Faz o investimento perdido. Aí a mulher ela vai sofrer emocionalmente, ela vai sofrer psicologicamente, ela vai sofrer eventualmente biologicamente, certo? Vai ter seus fantasmas, não no caso dela aqui, mas vai ter, as mulheres vão sofrendo essas desilusões, aí todos os homens vão sendo maus na cabeça delas, etc. Tal. Vai passando o tempo com más escolhas e o tempo vai passando. E o tempo, ele não dá perdão, ok? Não tem assim, o tempo passou já era. Não adianta se angustiar depois, não adianta nada, cada um faz suas escolhas. Então assim, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Ela está falando aqui sobre, de certa forma, sobre a The Wall, certo? Onde ela percebe que existe aí uma dificuldade de criar determinados relacionamentos com pessoas de determinadas idades, ok? Pois bem, basicamente, um ponto que eu gostaria de levantar aqui é o seguinte, vamos deixar bem claro aqui. Olha só, os homens já sabem disso, a maioria dos homens já sabem disso, mas eu acho que vale a pena fazer uma reflexão. 90% das mulheres que se dizem contra o feminismo, elas são na prática feministas, ok? Que usam leis feministas, usam frases feministas e pensamento feminista. Então assim, não adianta, hoje em dia, o que acontece? Uma coisa que está acontecendo, que está prejudicando ainda mais a situação toda, a mulher fala assim, eu sou antifeminista, sou não sei o que, etc. Tal. E os homens já sabem que tipo assim, não existe antifeminista se as leis são feministas. Uma hora você vai, se a mulher quiser, você está ferrado, basicamente, certo? Então o que acontece? Os homens têm que tomar muito cuidado com essa ideia assim, sou antifeminista. Antifeminista em que nível?
Fala um pouquinho aí, repete aí para mim ouvir um pouco a palavra submissão ao marido. Repete aí, vamos dar uma olhada. Vamos ver o quanto é antifeminista. Não. Submissão é uma coisa ruim, é uma palavra ruim. Espera um pouquinho. O que é um capítulo de um livro? Então, capítulo tem subcapítulos, certo? Você tem uma missão na vida, você tem uma missão e tem submissões. O homem ele tem uma missão e tem as submissões, certo? A submissão, no caso da mulher, é isso, é uma submissão, um pedaço de uma missão maior, certo? Sara tinha uma submissão, a missão era de Abraão, certo? Rebeca tinha uma submissão, a missão principal era de Isaac. Raquel, Lia e as duas concubinas, elas tinham submissão, a missão principal era de Jacó. E assim vai, certo? Só que acontece, as pessoas elas perverteram a palavra submissão e elas não gostam de submissa. Um homem entende claramente que não tem problema nenhum em ser submisso. Por exemplo, um empresário, uma empresa contrata ele e ela tem uma missão. E o empresário foi contratado para fazer um servicinho ali. Esse servicinho é uma submissão do serviço maior. É uma submissão do projeto maior. Você tem uma missão e a submissão. Não tem mal nenhum nisso. Mas as pessoas entendem de outra forma. Submissão significa lamber o chão, etc. tal, servir de tapete. Não existe isso, pô. Que falta de noção que as pessoas têm. Né? Mas tudo bem. Então o que acontece? De cara, pessoal, de cara. Tipo assim, não dá para confiar assim. A mulher falou que é antifeminista, etc. tal. Olha, a mulher tem que entender muito bem o que está escrito na Bíblia, quais são os pontos que são importantes num casamento. E às vezes tem alguns pontos que são doloridos, certo? Quando você vê, por exemplo, Eva trazendo toda a civilização para baixo, tipo assim, caída, com a morte junto, com o homem tendo que trabalhar, gerando suor, etc. tal, vindo as dores do parto, vindo uma menstruação, etc. tal, que dura exatamente os mesmos 7 dias da criação do mundo, etc. tal, que foi destruído ali, o mundo original. O que acontece? Tem uma série de coisas acontecendo e as histórias assim elas são difíceis às vezes de a gente digerir, mas a gente tem que encarar a realidade, certo? Pois bem, então assim, todo cuidado é pouco. E continuando aqui, eu não tenho dúvida que muitas moças aí, elas vão falar, não, já passei pela The Wall, eu sou feliz, tá tudo certo. Pessoal, a felicidade ela é definida se você entende que quais objetivos você consegue realizar, ok? Então, por exemplo, vamos lá, eu tenho limitação em música, certo? Eu tenho assim, instrumento musical, etc. Tal, tipo assim, sou péssimo em música. Tipo assim, se eu decidir ficar tocando música o dia inteiro, vai ser sofrido pra mim, vai ser sofrido pra todo mundo em volta, certo? Só vai gerar sofrência aí. O pessoal vai sofrer muito. Então o que acontece? Eu tenho que me dedicar a alguma coisa que não música. Gosto de música, mas não, tipo assim, não tenho essa aptidão, certo? Então a gente tem que ter isso na realidade. A gente é feliz quando a gente entende quais são as limitações. Então quando você percebe que existe uma The Wall, que essa The Wall vai te obrigar a baixar o nível, e talvez, se baixar muito o nível, talvez você não queira mais. Você vai lá e falou que é o seguinte, ok, esse nível que eu consigo, mas esse nível eu não quero. Esse nível de homem que eu consigo não tem interesse. Você pode falar isso, certo? Então você tem aí um problema, né? Você vai, sim, gerar felicidade se você entende o seguinte, tudo bem, vou me dedicar a isso, vou fazer tal coisa, vou ajudar tal projeto, etc. tal, mas talvez, assim, buscar um casamento, talvez, assim, vai ter que baixar um pouco o nível, vai ter que pensar algumas coisas, tá? Pois bem, agora, mesmo as pessoas dizendo que estão sempre felizes, etc. tal, com o TikTok, dá pra perceber que, tipo assim, existem umas máscaras que estão caindo. Porque, veja bem, se as pessoas são felizes, por que elas ficam tão bravas? Elas ficam tão bravas. Eu falo o seguinte, existe uma The Wall. A pessoa começa a pular, dar cambalhota, etc. tal, dizer, não existe, não existe, não existe. Você está bravo por quê? Se não existe The Wall, não precisa estar bravo. Não precisa estar brava. Não é verdade? Pois bem. Então, vamos acalmar um pouco os ânimos aí. Eu vou fazer aqui um intervalo de 5 minutos. O pessoal consegue usar o chat e tudo mais. Aproveita nesses 5 minutos, conhece a área de membros do canal. Tem um link abaixo aí na descrição do vídeo. Tem um botão em algum lugar aí. Tem o nível 1, 2 e 3. O nível 1 no Brasil custa R$5. O nível 2 no Brasil custa R$15. O nível 3 custa R$40. As únicas diferenças são no nível 1 e 2. No nível 1 e 2, basicamente. No nível 1 você tem acesso a esses vídeos aqui.
você consegue ver na playlist, que é vídeos para todos os membros. E no nível 2, que está aqui, que custa R$15, você tem acesso a essas outras duas playlists. Uma é do curso de Casamento Bíblico nível 1, e a outra playlist é do curso Criando Filhos Fortes, a primeira parte. A segunda parte vai ser colocada ainda este mês, certo? Por enquanto tem 1 hora de vídeo, vai ter 2 horas ainda esse mês. Então aproveita, conhece aí a área de membros, tem lá, você consegue entrar lá e ver todos os vídeos que tem, inclusive nos cursos, né? Você consegue conhecer os cursos e tudo mais. E quando você se torna membro, você recebe do lado do seu nome um desses escudos aqui. No primeiro mês é esse escudo, no segundo mês como membro é esse escudo, terceiro mês, sexto mês, 1 ano e 2 anos. Então eu vou dar uma pausa aqui, 5 minutinhos, aproveita aí, conhece a área de membros, conversem no chat, põe o que vocês acham e eu já volto aqui para a gente continuar.
Ok, pessoal? Continuando. Então, olha só. Eu acho interessante aqui levantar um ponto que muitas moças devem estar se perguntando nesse momento, que é o seguinte. Isso aqui está resumido num e-mail que uma moça chamada Adriana me mandou. Eu não estou colocando o sobrenome dela, nem o e-mail, certo? Só vou fazer alguns comentários do e-mail que ela colocou aqui. Ela diz assim, ó. Eu acompanho os seus vídeos e gostava muito, mas percebi uma fissura, uma necessidade de falar de mulheres e para mulheres. E ela diz, por que não começar a formar homens? Exato, homens de verdade, porque na minha vivência só me deparei com interesseiros. Então vamos lá, a moça está entendendo o seguinte, pô Afonso, por que você está pegando o pé das mulheres? Vamos dar uma olhadinha aqui, vocês se lembram no começo do vídeo? Vocês se lembram desta filosofia aqui feminista? Aonde existe um orgulho da insubmissão, até contra o Criador. Pois é, então assim, dá para perceber aonde está o problema nos dias de hoje. Tem um problema grave aí, certo? Eu sempre peguei no pé de homens, muitas vezes, quando eu vou falar de casamento, continuo pegando no pé quando eu respondo e-mail, e ainda vou fazer vídeos aqui, já fiz vídeos inclusive falando sobre coisas que os homens têm que corrigir, mas a gente vê que tem um problema grave no caso aqui das moças, certo? Pois bem, então é por isso, certo? Necessidade de falar de mulheres para as mulheres, tentar corrigir esse problema aí. Pois bem, ela diz assim, hoje eu tenho 49 anos e não quis me casar. Ok, então assim, já passou 19 anos da The Wall, certo? E, bom, eu não quis se casar. Talvez eu tenha problemas de relacionamento. Ok, correto. Pois vivi num lar que era desestruturado. Correto, isso aí pode gerar problemas sim. A não ser que o Criador vai lá, pega uma pessoa de um lar desestruturado e diz assim, essa pessoa aqui é minha. Ele vai lá, levanta ela, tira da posição, coloca em outra posição, vai ter um casamento perfeito. Mas depende do Criador ir lá e pescar a pessoa, certo? Caso contrário, tipo assim, não arrisque. Meu pai, olha só que interessante isso aqui, ó. Meu pai traía minha mãe. E minha mãe se casou virgem. E diz assim, que a mãe dela casou virgem, mas ela também traía o meu pai, ela diz aqui. Tá. Então vamos tentar entender uma coisa. Número 1, para casamento aqui. Uma hora a gente vai falar sobre toda a ritualística de casamento. Mas, quando há um casamento de um homem e uma mulher, no casamento israelita, a mulher é virgem, certo? Beleza, o homem e a mulher, então, eles vão se deitar, e a mulher, ela vai, no caso, vai perder a virgindade, vai sangrar, e o lençol vai ficar marcado de sangue, certo? Aquele lençol marcado de sangue é então entregue para o pai da mulher, que perdeu a virgindade ali. Então, por que isso? Por que ela diz assim, ó, que a mãe dela era virgem? Desculpa, eu não acredito. Eu não preciso acreditar, não estou falando o nome da pessoa, certo? Mas eu não preciso acreditar. Eu só acredito se tiver a toalha mostrando sangue lá, senão eu não acredito. Ah, mas eu era virgem e tal. Quem sabe, se você tiver uma toalha lá com sangue, etc, tal, que está na mão do seu pai, que ele sabe, etc, tal, aí você pode falar que sim, era virgem. Se não, a mulher pode ter feito um acerto com o novo marido, tudo bem, não era, mas tudo bem, vamos falar que era, etc, tal. Então precisa ter o sangue no lençol, ponto. Certo? Você pode falar o seguinte, não, a mãe era virgem e o pai traiu ela, e depois a mãe traiu, etc. Desculpa, não acredito que uma mulher que casou virgem vai trair o marido assim. Não acredito, desculpa. Não consigo conceber isso. Agora, o que é interessante é o seguinte, ela coloca aqui, primeiro, olha só, diz assim, meu pai traía minha mãe, e minha mãe que se casou virgem traiu meu pai. Por que ela não colocou assim, minha mãe que se casou virgem traiu meu pai, então meu pai trai minha mãe? Porque sempre o homem em primeiro lugar. Desculpa, o homem não tá agregando DNA dentro dele, a mulher tá, entendeu? Tipo assim, já falei muitas vezes aqui, as pessoas não entendem. Os homens de antigamente bebiam muito, porque embora as mulheres fossem discretas, não que nem hoje em dia, tipo assim, tinha muito adultério, nível tipo assim, que não dá pra imaginar. E aí o cara vai lá, fica bêbado, todo mundo culpa ele, né? Tipo assim, muito trivial, né? Agora olha só, então meu pai traiu a minha mãe, e minha mãe que se casou virgem, na visão dela, certo? Não sei se a mãe dela mentiu pra ela não estava lá no dia que estava a virgindade lá. O que podia estar lá o lençol, cadê o lençol? Não tinha lençol, a gente jogou fora. Tipo assim, meu, complicado, hein? Então casou, ó, e minha mãe, que se casou virgem, traía meu pai, ela diz. Sim, ela se casou virgem, mas não aguentou as traições dele. Sei. Isso significa que não basta ser virgem, tem que ter caráter. Conheço outras mulheres nessa mesma situação também. Ok, concordo que tem que ter caráter, mas é importante preservar a virgindade.
Porque a mulher diz assim, eu já vi muitos relatos aqui, o pessoal manda e-mail, Afonso, eu perdi a virgindade com um vibrador, a mulher diz. Tá, como é que eu sei que foi com vibrador e não foi com 50 pessoas? Como é que eu posso saber? Cadê a garantia? Não tem como garantir, percebe? Aquele selo é importante. Sabe quando diz assim num alimento, diz assim, ou no remédio, diz assim, se o selo estiver removido, não consuma o negócio? Por quê? Quem não sabe o que aconteceu lá dentro, certo? Pois bem, então vamos lá, continuando aqui. Então diz assim, infelizmente os homens não são bonzinhos. Se fossem, duvido que as mulheres não iriam ficar em casa com seus filhos. Vamos dar uma olhada. Não é trivial, viu? Não é trivial hoje em dia o homem ser bonzinho com a mulher que não aceita ser submissa nem o Criador dos céus e da terra. Tipo assim, se nem o Criador merece o respeito das mulheres de hoje em dia, tipo assim, e o homem merece quanto? A mulher deixa bem claro aqui, não merece nada, certo? Então vamos lá, difícil, né? Agora continuando aqui, tem muita mulher que não é mais virgem que tem decência. Concordo, ok? Não tem... olha, antigamente, assim, vamos dizer assim, um tempo atrás, se a mulher tinha um relacionamento, etc, tal, tipo assim, é uma coisa. Agora, hoje em dia, a gente tá vendo moças falando que teve 50, 60, 70 por causa do Tinder. Então, tipo assim, nos dias de hoje, se a mulher, ela não é mais virgem, que significa que, tipo assim, tem um batalhão de DNA lá dentro dela, ok? Assista o vídeo sobre microquimerismo enquanto ele ainda está aqui no canal, certo? Que já estão tentando derrubar o vídeo, mas tudo bem. Vamos lá. Eu acredito que a pessoa que errou tem mudança sim. Eu conheço vários homens, entre aspas, que são sustentados pelas esposas. Fala sobre isso, por favor, Afonso. Já que as mulheres vêm abaixo dos homens na hierarquia do Criador. Não é que vem abaixo, as pessoas não entendem. A hierarquia não é acima e abaixo, a hierarquia é uma linha de comando. Tem a linha de comando, o homem tem uma posição, a mulher tem outra posição, o Criador tem outra posição, o Messias tem uma posição. É uma linha de comando, não tem mal nenhum nisso, certo? Por exemplo, quando a pessoa fala assim, parece que está rebaixando a mulher. Eu estou prestando serviço para a empresa do ciclano, beleza. O ciclano está acima de mim. Qual que é o problema? Isso está me rebaixando? Não, estou colocando o seguinte, tem uma ordem, é só isso, uma ordem. O homem e a mulher são iguais, mas na hora do comando existe uma diferença, só isso, tá? Não existe diferença de ser humano. Estou prestando serviço para o fulano, estou submetido a ele. Eu vou ter a minha submissão na missão do cara, etc. Tal, lá na empresa dele, beleza. Isso significa que eu sou um ser humano de segunda categoria? Lógico que não. A gente é igual, só que naquele momento, aquela missão é diferente. Pois bem, aí continua aqui, O mundo está perdido, não por mulheres ou homens, e sim pelos dois. Sodoma e Gomorra era feito só de mulheres? Vamos dar uma olhada aqui, Vamos lá. Como é que funciona? Explica isso aí. Eu não vejo, assim, uma quantidade absurda de homens falando com orgulho que não se aceita submeter nem ao Criador. Eu não vejo isso, certo? Mas eu vejo lá no TikTok que o pessoal manda um monte de mulheres dando a entender a mesma coisa, certo? Ser insubmissa, ser livre e submissa de tudo, certo? Agora, ser escrava do pecado. Pois bem, ela diz assim, está ficando cansativo os seus vídeos. Divide a responsabilidade. Como é que eu posso dividir essa responsabilidade aqui? É difícil. Não é possível dividir a responsabilidade quando uma das partes é orgulhosamente insubmissa a tudo e a todos. Você não gosta da palavra insubmissão. Quantas mulheres já vieram aqui? Afonso, gosto dos seus vídeos, mas a palavra submissão é muito pesado. Qual o problema? Eu tenho que ser submisso aos meus clientes, eu tenho que ser submisso a determinadas situações, etc. Qual que é o problema? Eu não entendo isso, certo? Pois bem, aliás, toda a mulher que está trabalhando numa empresa é submissa ao chefe. Ela não vê problema nenhum se o chefe é homem. O que ela não aceita é ser submissa ao marido, que é mais importante que o chefe. É só isso, entendeu? Essa discussão aqui. Agora vamos lá, continuando aqui. Voltando a The Wall. Temos uma série de perguntas que algumas pessoas vão fazer e vocês vão entender algumas coisas hoje. Por que tem tanta mulher velha com toneladas de maquiagem, tipo assim, o rosto da pessoa, tipo assim, pesa 2 quilos a mais que o normal, e ainda assim com as marcas faciais de tia e avó que conseguem relacionamentos? É inegável. Tem mulher aí, eu consigo relacionamento normalmente, conseguia, né, principalmente, agora é mais difícil. Mas vamos lá. Os Warmongo, se lembra? Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre os Warmongo. Fala assim, o segredo para entender tudo são os Warmongo. Os Warmongo, eles convencem essas jovens senhoras de que elas são lindas. Quem fala isso é o bispo Nathaniel, do IUIC, o Israel United in Christ. Ele falou o seguinte, poxa,
tem lá uma mulher, tipo assim, que você olha e fala o seguinte, padrão de beleza entre 0 e 10, 1. E a mulher tá lá, entendeu? Com decote até aqui, certo? Decote até aqui, uma saia desse tamanho, mais ou menos assim. Eu estou achando a pessoa mais linda do mundo. Todo mundo olha assim e fala assim, meu, o que aconteceu ali? Tem que ter uma explicação. A explicação é hormongo. Vários hormônios já passaram por ali. E todos eles vão dizer, você é linda, você é isso, você é aquilo, etc. Tal. A mulher acredita, entendeu? Agora, vamos lá. Mulher, o termo aqui é complicado, mas mulher feia ou velha, que se acha uma Miss Universo, jovenzinha, linda, é sempre obra de uma série de hormônios. Essa é a peça-chave para entender o que a gente não entende. Os hormônios, os quais colocam nas mesmas o pior tipo de DNA, que é o DNA deles que vai ficar lá dentro, certo? As piores experiências, os piores demônios, sendo ruim para a sua prole, e por isso você deve tomar cuidado. Tipo assim, a mulher é meio, bem, assim, vamos dizer assim, complicada, né? E aí a mulher se acha linda. Tipo assim, toma cuidado redobrado com a mulher feia que se acha linda, ok? Porque ali já passou muitos hormônios. Quem falou isso aí foi o bispo Nathaniel, lá do IUIC. Tipo assim, pessoal, tem sempre uma explicação. Tá na Bíblia, inclusive, os hormônios, né? Sim, tem mulheres que têm também recurso financeiro e atraem alguns homens, mas os mesmos também são sempre hormônio. Por quê? O homem de verdade, o homem ele quer o quê? Ele quer basicamente sustentar uma casa. Ele não quer ser sustentado pela mulher, etc. Tal. Não é uma coisa natural para o homem. Agora, para o hormônio, tipo assim, meu, todo pão é doce. Diz na Bíblia lá, para o hormônio todo pão é doce. Pois bem. Agora, além disso, tem outro ponto que dificulta as mulheres de entenderem a importância do The Wall, ok? Que são os patetas, né? Que gostam de se rebaixar. Sabe os patetas? Tem os homens que são pateta, né? Pois bem, os patetas eles têm um problema. Em inglês o termo pateta é simp, né? Esses patetas, tá vendo aqui, ó, o homem com uma coleira, a mulher aqui, etc. Tal. Pois bem, esse aqui é o pateta. O pateta ele não quer saber se, tipo assim, a mulher já tem fantasma, esqueleto atrás do armário, se tem problema, não, se já passou 10 ou não, se ela é leal ou não, é um pateta, certo? Olha aqui um exemplo, ó. Os patetas, eles estragam tudo, mas eles só perdem sendo patetas, eles não tem nada a ganhar. E eles começaram a entender isso, tá vendo aqui, ó, 2 moças, e aí tem um pateta aqui, ó, segurando a própria mochila e mais 2 mochilas. Por que, em sã consciência, um homem vai carregar 2 mochilas de 2 moças? Por quê? Tipo assim, se fosse uma delas é namorada dele, pô, o cara chega benzinho, vou carregar sua mochila aqui, etc, tal. Aí a amiga dela, carrega a mochila dela, pô. Mas não, o cara é um pateta, nenhuma das 2 provavelmente é namorada dele, e ele tá carregando a mochila feito um escravo. É isso que tá acontecendo, certo? É um pateta. Aí o pateta depois vai lá, escrever sou feminista, etc, tal. Aí fica complicado. Aqui, ó. O problema dos patetas é que eles não entendem que devem tratar apenas a mulher deles de forma especial. Eu trato a minha esposa de forma especial. Todas as outras mulheres eu trato normalmente, certo? Nem bem, nem mal, assim é normal. Normal, coisa normal, dia a dia, educado, etc. Tal. Eu não vou ficar carregando que nem aqui. Então, o cara tá com 3 mochilas. Para a mulher, a moça não tá com mochila, que não é namorada dele. A outra que não tá com mochila, que também provavelmente não é namorada dele. E ele pensa o seguinte, eu vou ser escravo das moças, que uma delas aí vai achar o bonito. Vai achar que eu sou forte por carregar uma mochila. E desculpa, para os patetas que ainda não se tocaram. Tipo assim, as moças te acham pateta. Ponto. Desculpa. É a verdade, entendeu? Só que os patetas estragam tudo. Por quê? Porque eles vão ser rejeitados a vida inteira por essas moças aqui. E aí depois que elas passarem pela The Wall, elas vão procurar quem? Pateta. Só que tipo assim, ele foi a última opção da mulher. Aí vai ter uma mulher que vai gritar com ele, que vai estragar a vida dele, é capaz que ele vai preso, etc. Tal. Por quê? Porque, tipo assim, fez muita coisa estranha. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um Facebook que o pessoal mandou a foto, ó. O cara, o Juan aqui, não vou colocar o nome do cara, claro, o sobrenome, mas tá a foto dele aqui de perfil, e dizendo aqui, ó, tem dona. Aí tem uma mulher aqui, provavelmente a namorada dele, aonde tá ele aqui, ó, imitando um cachorro com a língua pra fora, e uma coleira no pescoço com a mulher dele aqui, ó, a namorada dele segurando ele feito um cachorro, certo? Esse aqui é o pateta, certo? A classificação, tá? Não tô falando que o cara, assim, é a pessoa mal, boa, tô falando que a classificação é de um homem pateta, certo? Agora, quanto custa ser um pateta?
o pessoal pode achar graça, mas tem um custo. A influência de uma penca de hormônios no humor da mulher e talvez no DNA dos próprios filhos que ele vai ter, certo? Então o pateta é esse cara aqui, certo? A mulher depois, eu tá rindo aqui, mas daqui 20 minutos, por uma série de questão psicológica, emocional, etc., que os hormônios deixam nela, inclusive alguns demônios eventualmente, ela já tá de mau humor, vai estar xingando ele, e o pateta vai estar ouvindo, apanhando de uma mulher lá, porque tipo assim, resolveu ser um pateta. Agora, olha a outra aqui, ó. Uma coisa as feministas têm razão, ó. Muitos homens não valem absolutamente nada. Desculpa, mas elas têm razão nisso. Olha só aqui, ó. Uma foto, ó, sem legenda porque o conteúdo tá na foto. O conteúdo tá na foto. A mulher aqui, a moça, dizendo aqui, ó, tenho dona, tá? Com uma seta. O cara com a cabeça baixa, com uma mocinha aí, jovem, falando assim, ó, tem dono. Você tá de brincadeira. Isso aqui é coisa dos patetas. Os patetas é um grupo enorme de homens que são patetas. Eles aceitam que a mulher deles tem assim 200 caras na frente dele e ele pensa o seguinte, yes, ganhei. Ela testou os 200 e chegou à conclusão que eu sou o melhor. Tipo assim, quando ela tá com 40 anos de idade e tipo assim, com um monte de fantasma por aí. Aí fica difícil, pô. Olha só aqui, ó. Isso não é piada, olha só. Tá a moça aqui, moça jovem, não precisa de ajuda nem nada. O cadastro da moça desamarrou. O que é mais humilhante? O cara ter que amarrar o cadastro da moça enquanto ela tá de braço cruzado ou alguém tirando foto da situação? O que é mais humilhante? É difícil, né, saber. Os homens criados exclusivamente por mulheres realmente estragam tudo. O cara vai lá, não, a mulher é a deusa, diva. Você tá de brincadeira, pô, isso é idolatria, ok? Isso é idolatria, idolatria. O pior é que quanto mais mães solteiras tem, mais homens fracos que nem esses aqui, ó, a sociedade tem, e pior ia ficando a situação. Só que, o que aconteceu? A gente está num momento que o pessoal está dizendo o seguinte, é a revolução dos patetas. O que aconteceu com os patetas? Tá vendo aqui, ó? O pateta aqui, ó, segurando a moça, que ele pensa o seguinte, ah, vai ser minha namorada. E aí ela fala, chega perto do fulano ali. Chega perto do fulano, ela vai dar um beijo na boca do fulano. E o pateta tá o quê? Segurando a moça para dar beijo na boca do fulano. É o pateta. Então os patetas começam a perceber o seguinte, putz, grilo. Putz, grilo. Graças ao Criador, o governo foi tão longe com as leis feministas que até os patetas começaram a perceber o problema e resolveram parar de investir em mulher rodada. Os patetas falaram o seguinte, sabe uma coisa? Vou ficar no videogame mesmo, pô. Tá aí brincadeira, você para conseguir esse tipo de problema aí com esse monte de lei 1, 2, 3, e tipo assim, tem um monte de perigo, tem que pagar pensão, sócio afetiva, isso e aquilo, etc. Tal. O pateta chegou à conclusão, tipo assim, eu não vou ficar carregando a mulher para beijar o outro. Tipo assim, melhor ficar jogando videogame, ser um crianção até os 40 anos. O fato é, o pateta ainda está no lucro. Por quê? Porque ele com 40 anos, eventualmente tem mais dinheiro, etc. Tal, talvez se ele se resolver um pouquinho, ele vai conseguir uma mulher, né, de um bom nível. Né? Agora, ao invés de ficar se rastejando aí por trás de mulher, aí, ó deusa, vem aqui, etc. Tal. Pessoal, desculpa. Quando a mulherada fala o seguinte, Afonso, você está pegando no pé das mulheres. Pessoal, vocês já viram homens se denominando Deus? Não existe homem nos dias de hoje que fala assim, sou um deus do Olimpo, etc, tal, um deus, ou não sei o que, etc, tal. A gente vê mulheres se denominando divas, deusas. Tipo assim, tem algum problema sério aí, percebe? Tem algum problema sério, a gente não pode negar isso. Vamos lá. Agora, com os homens e os patetas parados, porque os homens mais sérios, tipo assim, já perceberam que, tipo assim, ó, só dá para encontrar uma mulher dentro de uma comunidade bíblica israelita. Fora, não dá. O problema é, as comunidades bíblicas israelitas não abrem mão das mulheres deles para homens externos, ok? Não abrem. Tipo assim, vamos supor, comunidade bíblica israelita, dentro de uma comunidade bíblica israelita, não existe problema, por exemplo, da poligenia, o casamento de um homem com mais do que uma mulher, certo? Então vamos supor que dentro da comunidade você tem um número de homens e de mulheres e tem 3 mulheres que não tem marido ali, certo? A mulher, tipo assim, tá solteira. Não tem problema. O cara falou o seguinte, não, vamos procurar alguém de fora. Simplesmente eles pegam um cara lá que tem já uma esposa, pergunta pra esposa, você aceitaria ter uma sister wife? Você aceitaria ter uma segunda esposa pro seu marido aí, etc. Tal? Não. Uma diz, eu gostaria sim, gostaria de ajuda em casa. Pronto, casou aí, pronto, casou dentro da comunidade. Certo?
Então, assim, os homens, eles estão parados, porque, tipo assim, tá difícil encontrar boas mulheres, certo? De vez em quando eu tento fazer a seleção aqui no canal, muitas pessoas mandam lá o e-mail casamentoverdade@gmail.com, mandam lá um e-mail, falam, tem interesse ou não, etc. Tal. Eu tento fazer os links. Obviamente, de vez em quando mandam uns e-mails assim, uns homens falam assim, me inclui na lista aí. Não fala nome, não fala idade, não fala nada do pai e da mãe, não fala absolutamente nada. Meu amigo, eu simplesmente apago o e-mail, nem leio, nem fica gravado lá, ok? Tipo assim, ó, me inclui aí, meu nome é Alexandre. Tipo assim, e eu com isso, mas a pessoa tem que no mínimo se explicar, certo? Um dos rapazes que tá agora indo para um relacionamento bem sério, etc, tal, tá com a ideia de casar e tudo mais, foi o primeiro cara que me mandou e-mail, e ele de cara já me mandou um vídeo se apresentando, ponto, já me mandou um vídeo, com o rosto dele, só assim assado, etc, tal, um cara sério, ponto. Certo? Ganha simpatia, claro. Agora, me põe aí na lista, meu nome é Pedro. Tipo assim, sei lá quem é o Pedro. Vamos lá. Então o que acontece? Agora com os homens e os patetas parados, os patetas também estão com medo. A The Wall volta a ganhar mais força do que nunca, porque antes os patetas pegavam todas depois da The Wall, né? Pois os homens não estão mais dispostos a arriscar por qualquer mulher e os patetas também não. Então, o que acontece? Olha só. Nesse gráfico aqui você vê aqui essa atriz famosa, num filme lá toda bonitona, e aqui, ó, depois aqui dos 40, 50, ela já tá numa situação mais difícil, né, mais assim, sofrida, etc, tal. E aqui o pessoal coloca o The Wall entre 28 e 32 anos, a média é 30 anos. Mas já com 28 você já vai começar a ver a sombra da parede do The Wall, certo? Com 25 anos, se você prestar atenção, você já vai ver o cimento e o pedreiro chegando para construir a parede. Então aí já é bom pensar, com 25 anos você vai começar a ver que, tipo assim, ó, a parede já está em construção ali na frente. Então antes, melhor, né? É lógico. Não estou dizendo que você não possa casar com qualquer idade. Pode, se quiser casar com 80 anos não tem problema, só que é mais difícil. Vamos lá. Agora, sim, as pessoas vão falar assim, eu estou feliz, estou tranquilo, Afonso. Eu sei, tá? Eu sei como é que funcionam as coisas na internet, certo? Parece uma coisa, mas é outra muitas vezes. E assim, a internet e a televisão, elas são locais interessantes que só enganam, desculpa, otários e otárias, certo? A vida real é bastante complicada, todo mundo sabe disso, né? Pois bem, quem vê os selfies das pessoas tirando foto no Instagram, etc, tal, com a melhor maquiagem e tudo mais, não vê o pé gelado da pessoa de noite, certo? Tá aqui, ó, sorriso e lá dentro do pensamento aqui, ó, coração quebrado, chorando e tudo mais. Tem muitos homens mandando e-mails assim, que, nossa, dá vontade de chorar dos e-mails que o pessoal manda. Tipo assim, a maioria deles é porque casaram com mãe solteira. É o pior cenário. É o pior cenário. Tipo assim, você olha assim, os caras mandam os e-mails desse tamanho, às vezes eu me dou o trabalho de ler, e tipo assim, parece um filme de terror, assim. Tipo, nem o filme do Fred Krueger é tão terrível. Você fica assim... O Fred Krueger, você começa a achar que é piada de criança depois que você vê os e-mails das pessoas aí casadas com mãe solteira. Tipo assim, é muito triste, é muito triste. O filho da mãe solteira chamando o cara de pai durante 10 anos e depois, de um determinado ponto, já começa a chamar pelo nome, não chama mais de pai nem nada. Ou numa briga, a criança já... O cara vai chamar atenção, a criança fala assim, você não é meu pai, etc tal. Ou a própria mãe diz assim, você não é pai dele. E, nossa, é tipo assim, os caras já tomaram muita cusparada na cara. Então, assim, é muito triste isso, mas o que está acontecendo o The Wall é ficando cada vez mais clara, ok? Antes não era tão claro, hoje está cada vez mais claro. Né? É difícil você não perceber. Vocês lembram lá no início do vídeo, as mulheres falando assim, o cara pegou, acelerou o carro e foi embora. Mulher bonita até, mas o cara, tipo assim, não, tem mais opções, né? Pois bem, então assim, ó, mulher de 20 e poucos anos lá, ó, feliz, ó, o anel, tal, anel de casamento, aquela coisa toda. Pois bem, e aí, ó, depois da parede, depois do The Wall, já fica assim, né, ó, mulher solteira, depois dos 30, diz aqui. Eu peguei isso de um site de memes, tá aqui sabe aquele My Precious com o anelzinho? Não sei se vocês conseguem perceber aqui o anelzinho, deixa eu dar um zoom. Tá aqui, ó, o anelzinho, o My Precious, como é o nome desse cara aqui? Esqueci o nome dele, é o Sméagol? Uma coisa assim, do Senhor dos Anéis, sabe o negócio do anel? Pois é, já começa a ficar mais difícil, pessoal. Começa a ficar mais difícil. Tô falando isso pra atormentar? Não, pessoal, que é uma brincadeira, né? Tá no negócio dos memes aí.
mas é mais difícil. Olha só isso aqui, ó. Vamos para a realidade de novo. Diz assim, ó. A mulher diz assim: eu larguei o amor da minha vida porque eu pensei que eu poderia conseguir alguém melhor. Agora estou sem filhos e sozinha com 42 anos. Isso aqui é uma coisa que está acontecendo demais. A mulher está para casar, está tudo certo, etc. Ela pensa o seguinte: não, eu consigo alguém melhor. Esse cara não ganha tão bem, o carro dele não é tão bom. Eu vi um cara ali, o cara gosta de mim, etc. Tal. Tipo assim, é um hormongo. Nossa, ela vai lá, arrisca. Arrisca e adivinha. Pum! Parede, 42 anos, deu wall. Complicado. Agora, sim, as feministas estão dando dica. Fica esperto aí todos os homens pela dica das feministas, que é o seguinte. A mulher chega pro cara e diz assim: tô querendo dar um tempo. Quando a mulher diz assim, tô querendo dar um tempo, significa o seguinte: eu vou ali testar outro cara, ver se eu consigo outro cara ali. Mas a gente tá com tempo, ok? A gente tá com tempo. E depois, se não der certo, eu volto aqui. É isso que elas estão tentando fazer, tá? Ó, vou pedir um tempo para te reservar aqui, fica reservado. Vou ali e já volto. Isso é de brincadeira. Pessoal, todos os homens aí, presta atenção. Todo mundo sendo homem. Tipo assim, ó, você quer um tempo? Ok? Beleza. Vai e não volta. Vai e não volta. Vai ser feliz, ok? Depois você encontra outra pessoa. Certo? Se dê um pouco tipo assim, de dignidade, pelo menos. Tem um pouco de dignidade, certo? Isso estraga tudo. O homem não ter dignidade, não ter amor próprio, estraga tudo. Estraga não só as mulheres dos dias de hoje, como estraga a próxima geração, estraga as mulheres que seriam dos filhos da próxima geração, etc. Tal. Tenha dignidade, tenha amor próprio, ok? Pois bem, continuando aqui. The Wall. Esse aqui é um videozinho, vou colocar para vocês aqui. O que acontece aqui isso aqui é uma coisa que está acontecendo muito nos dias de hoje, que é a mulher pega o celular dela, que tem câmera, certo? Ativa a câmera e coloca no bolso da calça, na bunda, né? Coloca no bolso para ver quantas pessoas estão olhando para a bunda dela, certo? Vamos ver aqui o relato da mocinha que passou pela The Wall e eu já volto aqui para comentar. So I did that stupid fucking trend where you put your phone in your back pocket and you record while you walk around the store so you can see who looks at your ass. And I'm about to tear up because of this. Nobody looked at my ass, even though it's really juicy. Nobody looked at it. I have never been so broken. Ok, pessoal, vocês viram aí a moça um pouco triste, etc. Tal. O fato é o seguinte, pessoal, todo mundo acordando. Os homens não estão mais olhando a bunda das mulheres, ok? Não precisa, eles não querem mais olhar também, tá? As feministas já falaram assim, ó, é desrespeitoso, não olha. Ninguém, tipo assim, quando eu vejo uma mulher com uma roupa assim, muito sensual, de cara eu já olho pro outro lado. Tipo assim, eu já passo olhando pro outro lado pra deixar registrado em todas as câmeras do mercado, qualquer lugar. Tipo assim, não estou olhando mesmo, já viro de costas assim, ó. Por quê? Porque, tipo assim, se for uma feminista, tipo assim, é capaz de tomar uma pedrada só por você não ter, olhado pra frente. Tipo assim, eu já olho pra direção oposta pra não ter problema. Porque tá esquisito, nos dias de hoje tá esquisito. Vocês já viram, a mulher, ela parece que tem prazer nos dias de hoje falar que é insubmissa até o Criador. Puxa vida. Então vamos lá. A gente vai assistir um outro videozinho aqui, né? Que é uma moça reclamando o seguinte: o que está acontecendo com os homens, né? Vamos dar uma olhadinha no vídeo, vou colocar para vocês e eu já volto aqui para comentar. É impressão minha ou tá faltando homem bacana no mundo, minha? Incrível que tá solteira, não dá pra acreditar. É claro que tem muitas que estão assim por opção mesmo, estão de... Mas também tem muitas que reclamam que tá bem difícil de achar alguém bacana, alguém que queira ser mais ali do que um contatinho. Aí o que a gente ouve por aí é que isso tá acontecendo porque os homens estão assustados com a nossa independência. E por outro lado, falam que isso acontece, na verdade, porque tá tudo muito fácil pra eles, que eles não precisam mais fazer esforço de ficar com ninguém. Coisa bem bizarra, assim, né? Bom. Ok, pessoal.
Então vamos lá. A moça coloca o seguinte, ó, se você está esperando uma resposta ou conclusão desse vídeo, sinto decepcionar, porque eu também não sei o que está acontecendo com os homens que estão evitando as mulheres. Então são duas coisas, né? Eu consigo falar só homem, consigo entender a cabeça de homem. Então, número 1, muitas mulheres já passaram pela The Wall. Não importa a maquiagem, não importa se está bem estado, se está comendo só comida saudável, não importa nada disso. A mulher ela recebe um rosto de uma pessoa mais madura com o tempo, certo? Então o que acontece? O rosto vai mudando. E esse rosto de uma pessoa mais madura não atrai muitos homens. Atrai muito menos. Então, mulheres mais jovens atraem mais os homens. Infelizmente, as mulheres mais jovens dos dias de hoje estão procurando ainda os cafajestes. Então, assim, vai ter um probleminha aí, porque elas também vão bater na The Wall mais pra frente. Agora, vamos lá. O que acontece aqui tem outra coisa. Os homens, eles também estão mais precavidos. Os homens já foram muito bem educados pela televisão, que, tipo assim, eles não podem olhar para uma mulher, eles não podem chamar a atenção de uma mulher. Oh, vem aqui, tudo bem, não sei o que, não pode dar uma cantada nem nada, porque isso é falta de educação. Eles já foram educados de que, tipo assim, não pode nem olhar para uma mulher. A mulher usa um decote aqui, ó. Pum! O peito parece que vai cair para fora. Mas não pode olhar, não pode olhar. Tipo assim, e tá ok. Se a regra é essa, eu, por exemplo, tipo assim, já viro pro outro lado. Tipo assim, você tá louco, pessoal. Tipo assim, as pessoas pensam o quê? Tipo assim, o mundo tá muito esquisito hoje em dia. É óbvio, não deve olhar mesmo, mas tipo assim, a maioria dos homens já, tipo assim, vira pro outro lado. Tipo assim, não quer estar ali, entendeu? É uma situação constrangedora demais, entendeu? Tipo assim, é uma situação muito difícil. Então, você tem tudo isso aí. Você tem leis, você tem um ambiente feminista, e todo homem já sabe, se as leis são feministas, a mulher falando que é feminista ou não, isso não importa nada. As leis são feministas. E a maioria das mulheres que dizem que não são feministas, assim que tiver um problema, elas vão adotar as leis feministas, ok? Então é isso que acontece. Então os homens sabem disso. Então você tem um ambiente hostil. Você tem as mulheres com idades que, tipo assim, que já passaram de um determinado ponto. Então, se você tem um ambiente hostil e as mulheres passando de um determinado ponto, você vai ter que analisar o risco. É muito risco para pouco lucro. Tipo assim, você vai se arriscar a ter um monte de problema aí, certo? E o lucro, tipo assim, o resultado é uma mulher de 45 anos. Fica um pouco difícil. Você pode até arriscar a sua vida, mas arrisca assim com uma mulher de uns 20 e poucos, né? Que tá da hora ainda, pô. Poxa, vamos ser sinceros aqui. Tipo assim, nenhum homem tá aí querendo fazer caridade no casamento, ok? Depois que você casa, aí sim, o homem e a mulher envelhecem juntos, e aí é legal pra caramba, porque aí você tem uma parceria, uma amizade, e é legal pra caramba, e tipo assim, bom, o homem ele vai tendo suas manias, a mulher também, e tipo assim, um consegue lidar bem com o outro. Mas isso é só no casamento, tá? Pois bem, agora vamos lá, um ponto aqui, ó. A chave dos relacionamentos sérios está nas mãos de quem? Dos homens. Está na nossa mão, ok? As mulheres dizem assim nos dias de hoje, não, a gente não precisa mais de homem, não tem problema. Não precisa de relacionamento sério. Os relacionamentos, o casamento, a chave está na mão dos homens, ok? Então assim, os homens têm mais poder do que as mulheres nos relacionamentos. As mulheres dizem, não, nós temos o poder, nós temos o pimba-pimba. Concordo que tem o pimba-pimba. Mas a chave do casamento está na mão dos homens. Então vamos tentar entender isso. Sim, são as mulheres que controlam quando vai ter pimba-pimba ou não. Certo? A mulher que decide se vai ter pimba-pimba ou não, concordo. Porém, são os homens que controlam quando vai ter casamento ou não. Complicado. Um homem, ele pode pagar R$200 para ter um pimba-pimba com uma garota de programa. Todo mundo sabe disso, certo? Não estou dizendo que é certo, mas o cara vai lá, tira R$200 do bolso, pá. Ele consegue pagar um pimba-pimba com uma garota de programa. Todo mundo sabe disso, certo? Todo mundo que é adulto sabe disso. Uma mulher, ela não consegue pagar os mesmos R$200 para ter um casamento e comprometimento com o homem para a vida toda. Então eu te pergunto, o que vale mais? Vamos lá, analisa comigo. O homem consegue comprar o que a mulher tem a oferecer para ele por R$200, ok? Além, é lógico, se você só analisar o homem e a mulher pelo mesmo parâmetro. Agora, a mulher consegue um casamento por R$200? Não, né? Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque, vamos lá, a mulher, modelo bíblico, ela não é só pimba-pimba. Ela é a que vai te dar os filhos, ela que vai cuidar dos filhos, ela que vai te dar lealdade,
ela que vai estar do seu lado te ajudando, te apoiando. As mulheres de hoje em dia não querem ter filhos, elas não são leais, certo? Elas não estão te ajudando, pelo contrário, estão te atormentando. Então, se a mulher não quer ter filhos, não quer cozinhar, não quer lavar, não quer nada, bom, o que sobrou é aquilo que o pessoal aí está oferecendo por R$200. E o casamento não vale só R$200. Então o homem ele tem uma chave de controle que é a chave do casamento, certo? Se o homem não quiser casar, ele não vai casar. Ele vai ficar jogando videogame. Então 50 anos de idade, certo? Se ele não se interessar, vai ficar lá, vai virar um crianção. Mas tipo assim, pelo menos não tá com dor de cabeça, certo? Pelo menos não tá indo para um juiz lá, porque é sei lá o que aconteceu. Pois bem, então assim, ter o poder do casamento em mãos é muito mais valioso do que o poder do pimba-pimba. O que a mulher realmente quer é um casamento, a gente sabe disso, os homens sabem disso. E se isso é o que importa para ela, isso vai ser o que importa para ela em algum momento. Então assim, a mulher ela quer o quê? Ela quer um casamento, certo? Em algum momento ela vai querer, não quero, tô 22 anos, tô passando aí pela farra do boi, beleza. Certo? Mas uma hora, lá na frente vai falar, pô, mas que legal seria, né? Ter uma pessoa para me ajudar, para estar comigo, pra gente ter filho, para criar junto, para montar uma casa junto, para pensar no futuro. Que legal seria. Pois é, aí a mulher vai falar, pô, seria legal. Só que quem tá com a chave? E adivinha? Pois é. E a mulher já pegou a chave dela, a chave do pimba-pimba, e já entregou para 200 pessoas. Aí fica difícil, pô. Aí fica difícil. Então vamos lá. Sabe aquele negócio de quem ri por último ri melhor? Complicado. As feministas elas odeiam esse ditado. Elas rodam mais do que o pneu de caminhão durante a vida e quando atingem a parede aos 30 anos, elas ficam frustradas, dizendo que todos os homens são maus, etc. Tal. Pô, a culpa de escolher homens ruins é delas, pô. Qual o problema? As pessoas têm que admitir isso. Os homens já entenderam, olha, a culpa de casar com umas mulheres aí que, tipo assim, vão dar problema pra eles, a culpa é deles também. Eles estão falando o seguinte, já entendemos, o homem ele aceita a responsabilidade. Se a culpa é nossa, a gente não casa. Ponto. É isso, eles estão fazendo assim, estão parados, estão parando. Certo? Tá muito difícil pros casar homem, basicamente. Tá muito difícil. Por exemplo, aqui no canal Casamento de Verdade, eu tenho um monte de e-mail de homens e de mulheres, etc. Tal, e eu vou te dizer assim, tá bem mais difícil para as mulheres conseguirem o homem falar, ok, gostei da mulher, do que o oposto, certo? Tá bem mais difícil. Então, assim, é complicado. E isso se reflete em várias coisas que a gente tá vendo nos dias de hoje. Então, a gente vai ouvir, ó, para vocês entenderem, uma ex-feminista, ex entre aspas, ok? Falando sobre o The Wall, que ela vai falar sobre o The Wall, e o quanto ela quer ser submissa a um homem. Eu vou colocar esse vídeo para vocês, legendado, tá em um inglês bem ruim, mas vocês vão entender o vídeo. E assim, é bastante triste isso. Então eu vou colocar o videozinho e eu já volto para comentar. Past few days have been so hard for me. Cause like, you know how men say that women have toxic feminism? And like you'll get to a certain age and like no one will want to marry you and no one will love you. Like, I feel like I've gotten to that point, guys. Like I was so hung on to this feminism thing and I missed out on marriage and on children. And now like I'm at a point in my life where like I'm so bitter. I'm so jealous of people who have marriages because they're so happy and their husbands don't even cheat on them. And like men are just the best, you know, like right now is when I'm realizing like I can't do without them. And right now I'm like, I don't care like if you are rich or poor, tall, dark, handsome, ugly, I don't care by the way. As long as you're a man and you're breathing, like that's the only qualification I need because I'm just so desperate for a husband. Like there's a lot of pressure around me, so if you can DM me and propose, I swear I'll behave and I'll marry you immediately. I'll wash your clothes, I'll cook for you, I'll have your children and I'll be obedient and a submissive wife because that is what you guys want. I'm no longer a feminist, guys. I'm sorry. Ok, pessoal. Então vocês viram aqui a mulher dizendo assim, não sou mais feminista, certo?
ela diz que o que ela quer é um homem e a única condição que ela quer é que seja um homem, mas nada além disso. Não está falando de altura, não está falando de beleza, não está falando de educação, não está falando de dinheiro, não está falando de carro, não está falando de nada. Ela falou assim, ela quer basicamente um homem. Ela diz que ela olha as famílias e fala assim, poxa, ela queria aquilo, entendeu? Só que numa idade mais jovem, ela não deu valor. Que é o que acontece. Aí de repente chega numa determinada idade, ela olha e fala o seguinte, pô, mas eu quero aquilo, eu queria aquela felicidade. Mas aí já passou pela The Wall, já bateu na parede, certo? Então o que acontece? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando mostrar o seguinte, existe uma parede e nós temos que pensar de forma estratégica, ok? E, assim, passar por essa parede vai dar muito mais trabalho para conseguir arrumar um bom casamento. É impossível? Não, não é impossível. Não é impossível, certo? Tem várias moças aí com mais de 35 anos que me mandaram e-mail. Eu estou tentando, vamos dizer assim, encontrar os pares e tudo mais, mas, em geral, assim, são homens mais velhos. E ainda assim, eles não estão aceitando. Então, assim, tá difícil. Tá difícil encaixar direitinho. Então, assim, a moça já entendeu aqui. Ela fala o seguinte, sabe quando os homens falam que tem uma idade que aí fica mais difícil? Ela tá falando The Wall, ok? Ex-feminista falando, não me chamem mais de feminista. Pois bem, olha só, o tempo ele não perdoa, ok? E esse tempo não perdoa, basicamente é a The Wall. Então, vamos lá, se você chegou na The Wall, em breve, o papai Estado, né? O pessoal hoje em dia já está chamando de maridão Estado, né? Vai fazer leis para te dar de presente uma coleção de gatos e também para as mulheres que foram assim, tiveram muitas experiências com um monte de pessoas aí, vamos dizer assim, complicadas, os hormônios, também um super desconto em medicamentos tarja preta nas farmácias credenciadas. Que assim, tem mulheres que assim estão com traumas terríveis com os hormônios e elas tentam descontar todos os traumas da vida delas, de todas as escolhas erradas que elas fizeram, todos os homens, inclusive das pessoas que estão tranquilas lá trabalhando, etc. Todo mundo agora tem que sofrer pelo pecado dos outros aí. Pois bem, infelizmente com o tempo não se brinca, as pessoas elas pensam que não, tá tudo bem, etc. tal, não vai ter consequência nenhuma, infelizmente a consequência ela chega aí, o tempo chega, né? Agora, vamos lá, aos homens, entendam uma coisa, ok? Entendam uma coisa, todo mundo aqui. Os únicos que podem resolver alguma coisa somos nós, ok? A gente também tem um problema, certo? Várias vezes eu comentei no canal Ciência de Verdade o seguinte, olha, o feminismo está trazendo uma série de problemas, ok? Para os casamentos, relacionamentos, etc. tal. E durante muito tempo eu imaginava o seguinte, não, olha, eu estou alertando uma coisa dessa, então muitas moças, que tem muitas mulheres aí que tem canal no YouTube, enormes inclusive, elas vão começar a prestar atenção talvez no assunto, vão começar a se mobilizar e vão começar a tentar combater esse tipo de coisa. Mas não acontece isso, não acontece. A única forma de resolver o problema é o seguinte, os homens eles agirem de forma muito séria, que é o seguinte, se foge de tal situação, eu tipo assim, não quero relacionamento, acabou, ok? É isso, foge do relacionamento, foge mesmo, ok? Tipo assim, se é pra aceitar uma encrenca, tipo assim, continua jogando seu videogame, ok? Eu posso dizer pra você que eu falo assim, os homens que jogam videogame até idade muito velha aí, 20, 30, 40 anos, tipo assim, são os crianção, mas tipo assim, entre você ser um crianção e você tá numa prisão, numa jaula, por causa de uma pessoa que foi lá e te fez uma acusação, etc, tal, infundada, ou com alguma coisa lá da mente dela, tipo assim, prefere continuar crianção, ok? Tipo assim, o negócio tá esquisito mesmo, então assim, um ponto, se valorize. Isso é o melhor que você pode fazer pela sociedade e pelas futuras gerações. Se valorize. Se você não encontrar uma pessoa que não te dá valor, tipo assim, que não te deu valor, tipo assim, já passou pela The Wall e agora tá te procurando, tipo assim, a não ser que a mulher passou pela The Wall, porque assim, tava estudando, etc, tal, ainda é virgem, etc, tudo bem, aí passa. É difícil, mas eu acho que é legal ainda. Agora, para as pessoas que assim, já tiveram um monte de experiência, nossa, já tem um monte de fantasma de ex-namorado, de ex-ficante, de ex não sei o que, etc, tal. Um monte de DNA dentro da pessoa, doença venérea, tipo assim, não faz isso com você, ok? Não faz isso. Tipo, simplesmente, olha, eu não aconselho ninguém a ficar jogando videogame, na verdade, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui pros homens, um tempo aqui, tá? Olha, pessoal, cria um projeto que te dá recurso financeiro.
faz alguma coisa interessante. Tem um monte de coisa interessante pra fazer, entendeu? Não gasta sua vida com videogame. O videogame é uma coisa inútil, sabe? Pega uma coisa boa, uma coisa... Você vai aprender a mexer com motor, vai aprender a fazer alguma coisa legal, tipo assim, aprender, sei lá, alguma coisa interessante, negócios, vai ganhar um dinheiro, vai fazer alguma coisa legal. Tipo assim, não investe muito tempo nessas bobagens aí. Esses videogames aí são criados por essas indústrias enormes aí, que são os mesmos caras que financiam o feminismo, entendeu? Tipo assim, não cai nessa. Mas, assim, entre isso e você simplesmente não se dar valor e casar com qualquer pessoa, tipo assim, escolhe isso aí mesmo. Mas toma um pouco de cuidado a todos aí. Então fica a dica pras moças, fica a dica pros rapazes aí, certo? Eu penso que nos dias de hoje, 2021 pra frente, tipo assim, ou até antes disso, obviamente, só dá pra ter bons casamentos dentro de comunidades israelitas bíblicas patriarcais. Ponto. Fora das comunidades bíblicas israelitas patriarcais, tipo assim, é uma roleta russa. Você pega um revólver, certo? Só que sabe, a roleta russa em geral é assim, ó. O cara vai lá, coloca uma bala no revólver, tem 6 opções ou 7, ele gira e faz assim, né? Nos dias de hoje é um pouco diferente. Ele pega, coloca, tem 6 posições, ok? Ele coloca 6 balas dentro do revólver, nas 6 posições, ele gira e ele fala assim, vou esperar que o revólver não funciona. Pá! Não funciona, pô. Então assim, pode acontecer. Se você vai encontrar um relacionamento fora de uma comunidade bíblica patriarcal, você tá pegando um revólver, colocando todas as balas lá dentro, e às vezes, tem uns sortudos aqui que falam assim, boa! E o revólver não funciona. Ótimo, ótimo, que maravilha.